Aqui, ó. O que o senhor pode falar sobre a pré-história do Brasil? Em rápidas palavras, que isso dá um tema de muitos comentários, tá? Mas eu vou falar para vocês de informações privilegiadas que eu tenho. Essas informações, elas nos dão uma série de conclusões que antes não fora tirado, ou se foi tirado, não foi concluído. Tem por bases informações pré-históricas, históricas e espirituais, tá? Então eu vou fazer aqui um ping-pong. Eu queria que você que está ao vivo nos assistindo, já tem no nosso canal vídeos que falam sobre isso, né? Eu falei sobre a pré-história dos gigantes, alma de gigantes, espíritos presos por Salomão, que eram gigantes, né? A pré-história antes de Eva, que o primeiro casal não foi Adão e Eva, o primeiro casal foi Adão e Lilith. Eu mostro como na Bíblia, na história, em tudo. Agora vamos para o Brasil. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Então, direto ao ponto. O Brasil pré-existente, antes dos portugueses, a história está toda manobrada. O Brasil, ele existe, a América existe muito antes. A América era muito maior do que a Europa. Machu Picchu e as cidades maias e astecas, incas, eram muito maior do que a Europa e muito mais bem organizadas, e a sociedade era muito estruturada, não existia cadeias, tinha defeitos e problemas, tá? Como todo lugar tem, né? Mas nós éramos mais bem organizados do que a Europa, né, em termos de vida. Isso foi omitido, porque ninguém quer saber que homens civilizados foram destruídos por causa do ouro. O Brasil tem uma pré-história, direto ao ponto. Vocês podem me fazer pergunta ou afirmação. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Pedro Álvares Cabral, aquilo foi um golpe. Depois de Pedro Álvares Cabral passar apenas alguns dias no Brasil e ter pegado algumas índias e feito alguns filhos, e comido inhame com carne, ele foi para a China, chegou lá na China, colocou um comércio, esse comércio não deu certo, foi para a Índia, e não deu certo, e foi tudo destruído, deu tudo errado na vida de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral morreu pobre e lascado. Então, existe uma vida antes de Pedro Álvares de Cabral. O que houve com Pedro Álvares de Cabral foi uma posse, como estão querendo fazer hoje em dia. Uma posse. Vocês são nativos, vocês não são dono de nada, vocês não sabem de nada. Entendeu? Quem descobriu o Brasil, a América, né, a parte de baixo foi a China. E Chiquinho estava lá, tá? Eu me lembro de um sonho que eu tive e eu estava lá. A China veio várias vezes no Brasil e na América Latina toda, lá do Amazonas para baixo. A China, depois, ó, eu estou falando lá para trás, tá? 6.000, 5.000 anos antes de Cristo. Quem descobriu o Brasil foi a China. Depois desse sonho, eu encontrei inscrições rupestres em um livro chamado José de Azevedo, e esse livro de José de Azevedo tinha inscrições chinesas em ossos de dinossauro aqui no Nordeste. Eu sonhei que eu era um chinês e vim para o Brasil 5.000 anos antes de Cristo, atrás de um mineral. Então, na minha opinião, depois eu mostro as provas, tudo direitinho, na cultura, nos mapas, o Brasil foi descoberto pela China. Só que a China, ela sempre foi fechada. Ela está descobrindo agora que ser aberta é bom. Mas a China, ela sempre foi fechada e achava que nós éramos um bando de brucutu. E eles não se interessaram em dominar essa área, não, até porque era muito longe. Mas fizeram muito comércio. Né? A China também teve na América Central e na América do Norte. Mas os seus contatos lá foram muito menor do que no Brasil. Tá? Então, podem fazer perguntas ou afirmações. Depois disso, houve outros domínios. A China veio, fez negócio, fez filhos, deixou muitos filhos aqui, entendeu? E era uma tribo, né, muito grande. E já tinham pessoas aqui também. Essas terras tiveram muitas visitas de chineses entre 5 e 6 mil anos antes de Cristo.
Dando um salto na história, nós encontramos os fenícios, né? Aí Chiquinho entra também na história, um sonho que ele teve, que ele era um sacerdote maia. Fenícios e vikings depois. Os fenícios estiveram por aqui, estabeleceram vários reinos. No Brasil, no Rio de Janeiro, Pedra da Gávea, aquela cabeça ali. A Pedra da Gávea é uma estátua feita em uma árvore de silício. Aquela árvore de silício do Rio de Janeiro, ela tem raízes de quilômetros, né? Depois eu vou falar para vocês sobre a árvore de silício de Jerusalém. Mas aquela árvore de silício tem várias. Monte Roraima é outra. As raízes, elas caminham por quilômetros, 30, 40 mil quilômetros. E eles subiam também para cima. Essa árvore eram enormes. Então, a Pedra da Gávea, o Pão de Açúcar, eram tudo árvores gigantescas. E suas raízes se tornaram cavernas. Umas inundadas e outras não. E essas cavernas vão para muito distantes, tá? Informações privilegiadas, hoje, dia 19/2/2023, mas eu já falei antes sobre a árvore de silício e as raízes das árvores de Jerusalém que chegam ao Brasil. Então, direto ao ponto, estou indo direto, isso é interessante demais. Os fenícios têm a sua marca registrada aqui no Brasil, né? E também na América Central e do Norte. Depois de uma grande colonização na América do Norte, que era dos vikings. Os vikings saíram da Noruega e estabeleceram vários reinos. No Rio de Janeiro, teve os Goitacazes. Segundo Joilson de Assis, historiador da Baixa da Égua, os Goitacazes são de descendência viking. E os Pele Vermelha, a música deles, né? Você bota assim, música moicana, música Apache, Comanche. Os Apaches e os Comanches dos Estados Unidos são vikings, moedas vikings, cemitérios vikings. Ali tem uma verdadeira civilização viking, fora da Noruega. E os vikings dos Estados Unidos, antes da colonização, cresceram mais do que os da Noruega. Houveram guerras, povos, civilizações, tesouros, moedas, guerras. O próprio porte dos índios do norte-americano é um índio com 1,90 m, da altura de um holandês. Português, francês, são tudo baixinho. Na época, 1,50 m, 1,55 m, enquanto os índios Goitacazes, Apaches, Comanches, os índios da América... alguns índios da América Central e alguns índios da América do Norte, a maioria deles, eram homens zarrões, que eram a mais de 1,75 m, chegando a 2,10 m de altura de índio. E isso não era dos europeus como Espanha, essas coisas, não era. Houve uma grande colonização viking. Então, houve uma pré-história muito grande. E essa pré-história está envolvida Israel, porque também tem uma raiz que sai de Jerusalém, que virou caverna, que sai aqui na Amazônia. Declaração pesada, né? Ninguém declarou isso. Pô, anote aí, um dia você vai se lembrar de mim, tá? Um dia você vai bem que aquele leso, aquele idiota, aquele abestalhado, no bom sentido, tá? Disse. Então, as raízes são inundadas, algumas delas, e outras viraram cavernas. Jerusalém é oca. A árvore de Jerusalém chega no mundo inteiro. Então, veja aí, Mistério de Jerusalém, Joilson de Assis. Aí, então, é o seguinte. Com os fenícios, lembre-se que eu falei que quem descobriu o Brasil foi a China. Tá? Quem descobriu a América Central, a América do Norte, foi os noruegueses. E teve também a colonização fenícia, que era ali perto de Israel, onde Saloló, sabe quem é Saloló? Salomão fez acordo com os fenícios, depois de dominar 72 espíritos e gigantes, e eles vinham aqui na Amazônia buscar ouro de Ofir. O ouro de Ofir é um ouro especial que só tem na Amazônia, por isso que a turma se preocupa tanto com o ouro da Amazônia, né? Mas só no lado do Brasil, porque na Guiana Francesa é um dos maiores extratos de ouro do mundo, na Guiana Inglesa também, mas na Guiana Brasileira não pode. Ah, não pode não. Eles podem? Pode. Nós não. Não. Tá certo. Então, a questão é,
O ouro da Amazônia tem magia, porque tem o ouro de Ofir. O ouro de Ofir é da Amazônia e eram levados pelos fenícios. Os fenícios fizeram um acordo com os índios amazônicos e vinham buscar muito ouro. E o Templo de Salomão era lotado de ouro. Apesar de existir cavernas de Jerusalém, isso é uma loucura, velho. Cavernas de Jerusalém saindo na Amazônia. Algumas dessas cavernas estão inundadas, deixando apenas 1 ou 2 metros de teto. São rios maiores do que a Amazônia. Outras não são inundadas, são secas. Tá? Ofir é a planta da saúde, pastor. É a planta da saúde. Não é uma planta, é o ouro da saúde. Então, ouro de Ofir é um ouro que tem na Amazônia, branco, um ouro especial. O quilate dele, a forma dele é muito melhor do que o ouro comum. O melhor ouro do mundo está na Amazônia. Tá? Agora, aquele negócio, a Guiana Francesa extrata, tem várias empresas de extrativismo de ouro, né? A Guiana Inglesa também tem muito dessas coisas. E no Brasil, não pode. Então, existem buracos na Amazônia, existe um rio 10 vezes maior do que a Amazônia, debaixo da Amazônia, e esse rio ele chega lá na Etipopa. O que, rapaz? Etipopa, Etiópia. O rio amazônico nascia na Etiópia. O rio da Amazônia corria ao contrário. O rio da Amazônia corria ao contrário. Interessante demais, né, gente? Então, o interesse é muito grande, tá? Graças a Deus que os interesses, o leão está sendo tirado a atenção, né? Mas se não tivesse, já era. Então, um dia vão descobrir isso aí, tá? São buracos imensos na Amazônia. Eu tive lá em espírito, tá? E são buracos imensos, cavernas imensas na Amazônia. Mas não são caverninhas de buraco de formiga, não, tá, gente? E muitas dessas cavernas o rio Amazonas, que vai até o deserto do Saara, e outros buracos da Amazônia direto para Jerusalém. Como é que acontecem essas cavernas, pastor? Essas cavernas são raízes. Jerusalém era uma grande árvore de Ofir, tá? Era uma grande árvore. E essa árvore tinha milhões de raízes. É uma oliveira. Mas como existe oliveira, dezenas de tipos diferentes de oliveira, ela é um tipo de oliveira sagrada. Entendeu? Tem alguma pergunta? A Amazônia era visitada por Salomão. Salomão fez muitos filhos lá. Agora, muitas vezes Salomão veio junto com os fenícios. Existe inscrição fenícia na Paraíba, existe inscrição fenícia no Rio de Janeiro, porque a Paraíba é um dos estados mais antigos do Brasil, né? E existem inscrições judaicas na Paraíba, coisa de 5, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Está entendendo? Então, é uma coisa muito grande, mas é muito grande mesmo. Talvez a gente não tenha a capacidade de ter coisas grandes, mas eu acredito que tem. Você e eu tem, o Brasil tem. O Brasil não investiga nada que é seu, ele bota os outros para investigar. É como o cara que tem a mulher e bota os outros para namorar com ela. Está entendendo? Ou seja, por que a gente não investiga? Porque não tem um batalhão lá investigando dia e noite. Se nós fôssemos a Rússia ou outros países, a gente fazia isso, a China, né? A gente ia botar os outros para investigar, nós. Então, assim, a Amazônia, ela é muito antiga. Então, os fenícios estiveram na Amazônia junto com Salomão. Salomão tinha suas máquinas de voar, né? Salomão foi uma coisa extraterrestre, mas tem cavernas que vai da Amazônia até o Saara. Aí você veja quantos quilômetros. Essas cavernas, elas estão inundadas, muitas delas deixando apenas 2 ou 3 metros do teto. São coisas gigantescas, buracos, pirâmides, tudo escondido lá debaixo da Amazônia. Então, a pré-história brasileira, ela é muito rica. Vou falar também direto ao ponto, porque a Pindorama, que é a anja do Brasil, que todo país tem seu anjo, alguns países têm anjos e de outros países têm anja, né? A anja do Brasil é Pindorama. E por que Pindorama está lá na Chapada Diamantina?
né? Por que ela não está na Bahia? Por que ela não está no Rio de Janeiro? Por que ela não está na Paraíba, que são os primeiros estados do mundo? Que a Paraíba e Pernambuco eram um estado só. Não existiam os dois. Depois de uma guerra, aí se separaram. Então, assim, mistério. Por que Pindorama está na Chapada Diamantina? E o nome do anjo do Brasil, na verdade, é uma anja, mulher. É Pindorama, linda e maravilhosa. Sagrada Pindorama, anjo chamado territorial ou guardião. Índios como Goitacazes, estuda a história dos índios Goitacazes, que matavam o tubarão na porrada. Os Goitacazes eram vikings. A pedra da gávea e o pão de açúcar são árvores cortadas. E Adão e Eva não foi o primeiro casal. Adão e Eva foi o segundo casal. E o primeiro casal? Adão e Lilith. Veja aí, Adão e Lilith, Joilson de Assis. Está entendendo? Então, o Brasil é muito mais antigo do que você pensa. Nossa história não começou em Cabral. Ali foi uma posse, um reino tomando conta através do Tratado de Tordesilha, que foi um acordozinho entre Francinha, Espanha e Portugalzinho, e uns países ricozinhos disseram: essa parte é tua, essa parte é minha, essa parte é tua, essa parte é minha, pode fazer o que quiser. Então, através desse tratado, a Espanha, e depois brigaram, um brigaram com o outro, foi uma zorra, né? Aqui não tinha as safadezas que lá na Europa tinha, passou a ter, e assim por diante, né? Não existia cabaré, não existia... a vida era mais social aqui, né? Mas passou a ter, a modernidade chegou, né? A colonização chegou. O ponto positivo da colonização é que o índio que habitava aqui, ele não tinha capacidade de construção, ele não tinha ambição de construção. Eram bem ordenados e grandes, mas eles viviam em harmonia, mais ou menos, né? Mas eles não tinham ambição de crescer. Aí é onde temos que falar que os colonizadores trouxeram isso, né? Por exemplo, quantos anos tem São Paulo? Vamos citar uma cidade, Goiânia. A cidade de Goiânia é maravilhosa. Tu sabe quantos anos? Tem mais de 1 milhão Goiânia. Goiânia é linda, é grande, é misteriosa. Você sabe quantos anos Goiânia tem? Goiânia tem 80 anos. Aonde é que os nativos daqui iam fazer uma cidade daquele tamanho em 80 anos? Com mais de 1 milhão de pessoas. Então, tem a parte positiva da colonização e tem a parte positiva, né? E a negativa. Não existe só positivo e negativo. O que eu estou dando aqui de informações que você não sabe é que existiam muitos índios aqui, muitos deles já vinham da Europa, como os Goitacazes. Os Goitacazes eram índios tão poderosos que os portugueses não conseguiram matar. Mataram com sarampo. Meteram sarampo nos Goitacazes e meteram sarampo também, cachumba, catapora, nos índios ali, Brasília, Tocantins. Em torno de 120 milhões de índios morreram de sarampo, essas coisas, né? Chamada doença dos cristãos. E aí, a pré-história, o presente e o futuro, ele se revela no passado. A pré-história Joilson de Assis afirma, existem cavernas na Amazônia que vão para o deserto do Saara e que vão até Israel. As raízes de Jerusalém, que era uma árvore, chegam a nós tranquilamente. E muitas raízes, como como é o nome daquele monte? Roraima, Monte Roraima. Monte Roraima era uma grande árvore de silício. Hoje, nós pegamos o Monte Roraima e demos para a Venezuela. Hoje ele pertence oficialmente à Venezuela. Era metade do Brasil e a metade da Vevé. Agora é todo deles. Tome! Então, assim, índios, repetindo, né? Índios da América do Norte, eles eram basicamente índios que foram, os fenícios foram vencidos lá, eles eram vikings. Tem cemitério viking, caixão viking, princesa viking, moeda viking, foi encontrado bilhões de dólares de moeda viking, e a turma não quer que diga que os índios de lá eram vikings. Eram grandes, bonitos, poderosos, altos, sabiam usar cavalo, flechas, mas foram exterminados, fizeram uma festa.
Era todo dia, tu matou quantos índios? 30. Todo dia, todo dia. Os índios de lá eram índios que tocavam, faziam instrumentos, tinha leitura, tinha moeda, tinham tudo. Você está entendendo? Aí a Inglaterra veio e mandou lá exterminar. Mas exterminou e misturou, né? Que aí o cara viu que a Índia é bonita, e tome na Índia, ainda toma um bucho. Aí misturou o sangue, né? Os índios, os vikings, saíam de um lado do mundo para fazer guerra no outro lado do mundo. Será que existe sangue viking nos americanos? Pindorama devolveu a doença. Eu coloquei aí a maldição da colonização, Joilson de Assis. Pindorama devolveu a Europa, depois da colonização das Américas, ela sofreu coisas terríveis, terríveis. Quando eu vou explicar de novo aqui, não ia ficar muito longo. Então, assim, os índios da América do Norte, todos são vikings, vicão, chamado pele vermelha, porque eles eram brancões, quando vieram aqui, sofreram a mutação do tempo, ficaram vermelha. E eles não eram burros, analfabetos, eles tinham um idioma, eles tinham moedas, e essas moedas estão começando a aparecer lá nos Estados Unidos, e o governo americano está tudo guardando, tudo calado. Então, a América ali, até o Canadá, onde faz o maior desmatamento do mundo, é no Canadá, tem até um governo, quem vai derrubar mais árvores no Canadá? Ali tem série no Netflix, desmatamento do Canadá, tal, lá bora, lá é incentivado, né? Aqui é proibido. Então, a história se repete, né? Ali eram vikings, viveram uns 2, 3 mil anos tranquilo, né? A América Central também tinha viking, porque existiam vários tipos da América Central, vários tipos de índios, fenícios, vikings e malasianos, né? A característica física deles também, mas existiam índios brancos, altos, diferentes dos índios da América Central. Já a América do Sul, incluindo o Brasil, né, também tivemos um domínio fenício muito grande, principalmente no Rio de Janeiro. Ali tinha fenícios com força e um intercâmbio muito grande com os outros países. Existem mapas antigos, tá? Chiquinho também teve por lá, foi padre e tudo mais, tá? Então, essa parte do Tratado de Tordesilhas foi apenas um domínio, um grupo dominando. Tu fica com esse pedaço aqui para a gente defender o índio, defender a mula sem cabeça, entendeu? Para evangelizar os pobres, eu fico com essa, tu fica com essa. E o ouro é detalhe. Aí fica assim, fica cá, aí dividiram. Pronto. Cabral, ele veio tão doido, que disse que ele se perdeu, ficou idiota, e acabou no Brasil. Mentira, porque ele parou no Brasil, ficou uns dias aqui no Brasil, pegou um bocado de índia, comeu o que o índio comeu, ele comeu, porque o índio aqui era manso. Quando você chegava, o índio te dava comida, macaxeira, e te dava mulher para você pegar, né? E agora não tomasse não, tá? Você só podia usar. Então, muitos índios, principalmente tupiniquins, tinham essa prática, né? Tu é tupiniquim, é? Aí, para receber bem os amigos, ele dava macaxeira, aipim, inhame, carne e a mulher, né? Aí a mulher, fica rabuchuda. Era uma forma deles também pegar o DNA do cara, né? Era uma sabedoria deles, porque, vamos dizer, vinha um guerreiro da baixa da égua, eles não sabiam de onde o cara vinha, aí eles olhavam, viam que o cara era inteligente, era alto, aí dava a mulher embuchudava do visitante. Aí aquele guri já era o DNA que eles pegavam, né? Isso acontecia em quase todo o território brasileiro, né? Será que um dia o DNA vai fazer isso acontecer de novo? Eu não sei não, sei que o passado se repete. E Virgem Maria. Então assim, Cabral, ele teve no Brasil, passou uns dias aqui no Brasil e como ele se perdeu, ele achou o caminho das Índias, foi atrás de pimenta, essas coisas, né? Deu tudo errado para Cabral, mas tudo. Mas quando Cabral saiu daqui, devia ter aí umas 20 índias buchudas, porque não era só Cabral, né? Entendeu? A turma todinha tinha que relaxar, entendeu? Fazer uma massagem. E aí a turma, dentro das moitas. Aí, mas esses índios tinha tanto índio no Brasil, tinha em torno de 130 milhões de índios no Brasil.
Nós hoje estamos em torno de 200 milhões, então a gente não aumentou muita coisa, não. Então Cabral foi lá para a Índia, não sei para onde, tal, fez lá um comércio, deu tudo errado, o cara trairou Cabral, tentou matar Cabral matou ele, foi uma confusão do diabo. Final da história, Cabral não teve vantagem nenhuma, voltou, morreu pobre, diferente de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio morreu rico, era banqueiro, era judeu, né? Escreveu um livro que ele ficou rico, ele escreveu a primeira Playboy do mundo. E os caras tinham tesão de ler o livro dele, aí comprou o livro dele, ficou rico. Sabia dessa não? Enquanto Pedro Álvares Cabral morreu negando no Brasil tal, que era um acordozinho, veio a igreja notificou, que o cartório antigamente era a igreja, né? Era Roma, né? Então houve a notificação tal, para o tratado de Tordesilhas, de Seta Baixa da Égua. Ele foi lá, deu tudo errado, voltou pobre, lascado, morreu muito soldado, morreu muito soldado, né? Então ele voltou, depois veio o Américo Vespúcio, da Baixa da Égua, tal. Américo, ele veio também comeu com os índios, né? Comeu a rodela de inhame, comeu as rodinhas, né? As rodinhas, porque inhame é na rodinha assim, né? Comeu macaxeira, rodinha, as índias davam as rodinhas de inhame, ele comia. Também a América deixou muitos filhos na América. E o continente ficou se chamando Continente das Américas. Américo Vespúcio. Então eles vieram aqui pelo Nordeste, tal, etc e tal. Tudo uma forma de domínio. Tudo bem, não está certo, não está errado, nem está certo. Quem ganhou é quem conta a história, né? E aí, a colonização do Brasil mesmo não começou em 1500. A colonização do Brasil mesmo começou em 1530, ou seja, 30 anos depois, né? Mas a pré-história do Brasil é esta. O Brasil é um continente antigo, não tem vulcão, tem só um lá para a banda do Goiás, mas está inativo. Mas se ele botar para funcionar, vai ser o maior vulcão do mundo, né? É um vulcão de 20 quilômetros de boca. Olha que bicho, 20 quilômetros de boca. Você coloca assim, vulcão inativo do Brasil. Você vai encontrar um lá para a banda dos Goiás. Ele está inativo, não tem nem fumaça, não tem nada. Mas ele é antiguíssimo. A placa tectônica do Brasil é muito antiga, por isso que a gente não tem terremoto, é muito difícil, e não tem vulcão, né? Daí começou a colonização, tá? Aí a colonização virou uma bagunça, cada um queria pegar seu cunhão, né, e tomar, e levar árvore e tudo mais, né? Mas antes disso, Salomão teve muito com os fenícios aqui, e tem muito filho fenício aqui, muito, muito, muito. A turma não existia comprimido, não era só lepe-lap, só embuchudando as índias. O índio não ligava, tá? O índio só ligava se você tomasse, levasse a mulher dele, ele ia atrás. Mas o índio não ligava a essas coisas, não. Os índios do Brasil viviam mais ou menos em harmonia. Tinha suas diferenças, porque todo mundo tem, né? Mas existia uma nação chamada Tupi e outra Guarani. A Tupi é mais ou menos da Bahia, São Paulo para cima. Rio de Janeiro para cima, né? E a Guarani para baixo, de São Paulo para baixo. A Tupi, ela abrange, é uma nação. Tem a língua Tupi, mas dentro dessa língua Tupi tem aí mais umas 300 línguas, como Dezebucuá, Cariris, que era a língua da minha região. Dezebucuá, Cariris. Bodó, Bodopitá, Xodó, tudo é essa língua Bodopitá, né? E para baixo o Guarani, que se estende até o Uruguai, que o Uruguai era do Brasil, se dividiu, né? Então, a pré-história do Brasil vai mais ou menos por aí. A Amazônia tem a defesa dos anjos, né? Mas ela tem caverna. O mistério da Amazônia são cavernas subterrâneas incríveis. Coisas de... Eu tive dentro de algumas cavernas incríveis, tá? Espiritualmente, um dia alguém vai ver esse vídeo e vai dizer, como é que esse cara descobriu isso? Tá? E essas cavernas, elas se estendem por debaixo do oceano. Por isso que existe um perigo de um dia haver um terremoto e surgir um outro rio lá na Amazônia. Escute o que Joilson de Assis está dizendo. E essas cavernas vieram como, pastor? São falhas sísmicas? Não. Essas cavernas são raízes de árvores. Você está me entendendo? Então, existe também o rio Amazonas em cima. Existe um outro rio Amazonas, 10 quilômetros abaixo, que é 10 vezes maior do que o rio Amazonas. É subterrâneo. E esse subterrâneo tem uma folgazinha de 3, 4 metros de altura e é muito fundo.
e é 10 vezes maior do que o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele corria ao contrário, ele vinha de um lago. Esse lago chama-se Deserto do Saara. O Deserto do Saara era um lago, um tipo assim de um oceano. Então você vê aí no nosso canal Mistérios da Amazônia, Joilson de Assis, Mistério do Oceano. O Oceano Atlântico não existiu. O Oceano Atlântico passou a existir. O Oceano Atlântico era um concon. Era o quê, rapaz? Um concon, continentes. Virgem Maria, se bem, menino. Então o que eu posso dizer para você, em rápidas palavras, é que os satélites já perceberam isso. Bilhões em ouro. Ouro, fórmulas para aumentar a vida da pessoa. Né? Então, tem alguma pergunta, já que a gente está direto ao assunto, para a gente ir para sonhos. Vamos falar sobre sonhos. Mas viagens astrais podem te dar informações privilegiadas. Tá? Seria o continente adâmico. Eu falo do continente adâmico há 12 anos. Pode colocar assim, continente adâmico, Joilson de Assis. Foi minhas primeiras viagens astrais que eu tive, percebi do continente adâmico, que era o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é novo, o Oceano Pacífico, que é velho. Você está entendendo? Aquele oceano afundou. E as árvores de silício, você coloca aí, árvore de silício, Joilson de Assis. Mas, pastor, o que isso pode mudar a minha vida? Pode mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa, porque você saber da história, você vai pensar diferente. Você vai pensar que existe algo tão grande lá que as nações estão doidas para ter. E eles vão criar qualquer coisa para ter. Entendeu? Quando o rico visita a casa do pobre, ou ele é candidato a vereador, ou ele está querendo comer a mulher do pobre. Então, que diz isso era meu avô. O que é que o rico vem fazer na casa do pobre? Seu doutor vem visitar a casa de fulano. Ou ele é candidato, ou ele quer pegar a mulher do cara. E vovô? Pode ter certeza, meu filho. Então, quando o rico vem visitar a casa do pobre, ele tem alguns objetivos, porque o rico tem muita coisa que fazer. Está entendendo? Então, assim, era uma história, né? As pessoas que eram roxa, vermelha e verde são parentes, sim. Os roxos de Ubaidas, os Ubaidas são parentes de um povo que viveu na Amazônia. A Amazônia já teve muito intercâmbio com os fenícios. Salomão vinha direto aqui, tem filho de Salomão, tem ali no Rio Solimões, que é uma homenagem a Salomão, aquilo tem muita informação. Então não pense que o Brasil começou em Pedro Álvares Cabral, porque não começou. O Brasil foi dominado. Esse domínio tem a parte positiva e tem a parte negativa. A parte positiva é que todo europeu que veio para a América, ele cresceu 30 vezes. Nós temos Assis mais do que Assis, temos católico mais do que em Roma, temos crente mais do que onde começou os crentes, que na Alemanha. Nossas igrejas são poderosíssimas. Tudo que veio para o Brasil multiplicou. Os Silvas, os Assis, os Oliveira. Nós temos mais Oliveira aqui do que lá. Souza, tem mais Souza aqui do que lá. Está entendendo? Tudo que veio de lá cresceu, multiplicou. Até os ladrão. Virgem Maria, os ladrão também. Também. Nós temos mais ladrão aqui do que lá. Ai, meu Deus. Essa batata não gostei, não. Gostou não, Chiquinho? Não. Mas também há homens fortes e valentes. Tem mais aqui do que lá. E é uma terra prometida de incrível. Incrível. Você pode olhar quanto é que ganha um deputado brasileiro, quanto é que ganha um deputado de Portugal. PIB de Portugal é menos do que o PIB de São Paulo. Nosso PIB é 2, 3 vezes maior do que a da Rússia. Nós somos uma potência com a mente de criança, mas nós somos muito velho. E esse povo roxo, que foi parentes de Abraão, tinham aqui na Amazônia também. Eles eram roxos e eles eram extremamente inteligentes. Veja aí a profissão, a cor de Abraão, Joilson de Assis. Eles eram roxos e a profissão de Abraão era astronomia. Sempre tem uma segunda intenção.
É quem dizia isso era meu avô. Não sei se meu avô estava certo, né? Meu avô dizia, Jairo Tarcés. Eu digo, oi. Se o rico visitar a casa do pobre, começar a elogiar o pobre, comer cuscuz do pobre. E queria ajudar o pobre. Eu vou ajudar você, vou mandar uma cesta básica, tal. Ou ele é puíco, vovô. Ou ele quer comer a mulher do pobre. Pois é, então, quem diz isso eram os mais antigos, né? O que é que um povo rico vem passar 3 semanas andando no rio, como é o nome daquele rio que tem o nome de presidente, né? Rio Roosevelt, né? É porque o cara não tem o que fazer, aí vem fazer um tour no Brasil, né? As pessoas acham o tesouro e fica calado. A gente acha o tesouro e dá para os outros. Então, assim, é verdade, pastor, o seu avô tem razão. A questão é o interesse, né? Então, assim, bem, se a pessoa quer negociar, tudo bem, né? Mas aí, os mistérios do Brasil se estendem muito grandes. Agora, um dos maiores mistérios que eu persegui, eu fui atrás, eu queria ver, né, o guardião do Brasil. Eu fui até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na casa do nosso querido lá de São Leopoldo, né? Fui lá, fiquei lá em São Leopoldo, Pelotas, montanhas que tem ali, né, próximo àquela região, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né, a Bahia, as mais antigas, Porto Seguro, Salvador, Forte Velho, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ponta Negra, ou seja, o guardião deve estar em algum lugar, né? Geralmente ele fica no lugar mais antigo do local. Então eu esperava que ele tivesse na Praia do Forte, que tem 2 praias do Forte, né? Uma é lá na Bahia, que é muito antiga, Porto de Galinhas, que é muito antigo, mas não estava. Ela está na Chapada Diamantina. Nós somos uma potência com a mente limitada. Ana Maria, sim. E aí vamos ver se nós temos sorte ou não, né? Então, assim, para você ter ideia, gente, para você ter ideia da grandeza do Brasil, que a turma tenta destruir, é que São Paulo, que Portugal, nosso pai, português, né? Nosso pai político, é menos do que São Paulo, né? Toda Portugal tem 11 milhões de pessoas. Todo o estado de São Paulo, principalmente São Paulo capital, tem 11 milhões de pessoas. Então, só São Paulo é maior do que Portugal. Vamos ver. Recife, maior do que a Espanha. Goiânia, maior do que a França. Vamos lá? Manaus, maior do que muitos estados como Noruega, Islândia. Então, nós não se acorda. Quando um pastor ou alguém fala isso, o cara, o leso, o idiota. Nós somos contra nós mesmos. Nós temos que ser abestalhados e dizer que não somos nada, estamos morrendo de fome, o povo está morrendo de fome, blá, 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 entendeu? Mas, na verdade, somos ricos e potentes. A nossa terra é super fértil. Mas existe muito interesse na jogada. Agora estou falando sobre a pré-história do Brasil. Então, assim, o Brasil tem muito DNA bom. O Brasil tem DNA de índio bom, né? Mas existe uma doutrinação. Você não pode nada, você não é nada, você não consegue nada. Está entendendo? Existe uma doutrina. E como é que Américo Vespucci ficou rico? Bem, ele não tirou muito ouro do Brasil. O que tirou muito ouro da América foi a Espanha. A Espanha tirou tanto ouro, a França tirou tanto ouro que dura até hoje. Está acabando, né? Então, mas Américo Vespucci ficou rico com sexo. Olha, um grande abraço para todos vocês que estão me assistindo. Como Américo Vespucci, ele veio para as Américas e ele percebeu 3 coisas. Mulher que não criava pelos pubianos,
As índias não criavam pelos pubianos. Eram animadas e risonhas e faziam sexo como se estivesse brincando. Diferente das europeias daquela época, que muitas delas eram chatas, muitas cabeludas, faziam sexo uma vez por ano. As índias brasileiras, se você quisesse ideia, ela dava. Né? E elas brincavam, uhul, larabara, vamos à la praia, ho, 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 ho. Então ele escreveu um livro, Américo Vespúcio, esse livro ainda está na história, tem cópias dele, era como se fosse um cordel aqui do Nordeste, não tem aquele livrinho de cordel? Ele escreveu um livro dizendo que achou o paraíso de Adão e Eva. E que nesse paraíso tinha água doce em abundância, comida em abundância, nativos amistosos e mulheres sem pelos naquele lugar que faziam sexo como se estivesse brincando e que eram gostosas. E isso deu uma tesão muito grande nos europeus, como se fosse uma Playboy, né? E todo europeu queria ter um livro desse, porque ele contava as suas aventuras, que encontrou uma Índia, e que a Índia não tinha cabelo no sovaco, em canto nenhum, e que essa Índia cheirava leite, e que fazia sexo com ele, como se fosse uma coisa boa, risonha, como se estivesse brincando de pular corda. E foi. E esse efeito deu 2 efeitos. Américo Vespúcio vendia esse livro a um preço muito caro. E os caras compravam para se excitar. E na mente dos caras tem um lugar paradisíaco, com mulheres nuas e maravilhosas, e até os maridos deixam elas brincarem, elas brincam, uhul, não tem doença, cheirosas, porque as índias brasileiras tomavam banho toda tarde, as índias da América tomavam banho todas as tardes. E as europeias tomavam banho uma vez por ano. Vem, Marinha! Imagina o café de bacalhau, como é que ficava? O café ficava gostoso. Então, a Índia, você podia passar o dedo no sovaco dela, eita, coisa cheirosa. E isso deu tesão nos europeus, e vieram de montões, tudo para pegar as índias. Tudo para pegar as índias. A mulher disse, eu sou neta de Índia. Eu também. Então é o seguinte, você pode colocar na internet livro de Américo Vespúcio, vai dar uma olhada dentro dele, ele escreveu alguns, e nesses livros ele vendia a preço de ouro, todo barão queria ter, às vezes até sem saber ler, ele comprava para alguém ler para ele. Aí estava lá no livro, então eu desci do navio em uma terra de água doce, límpida, cheio de gente pacífica dando chau para mim, umas índias peladas, lindas, dos peitos... Era um conto erótico. Era um conto erótico. E isso deu teté. Sabe o que é teté? Tesão no europeu. Aí o europeu vinha pegar as índias aqui. Ele não vinha, né? Vamos lá, meu amigo. Lá bora. Então, isso deu tesão, mato, índia limpa, cheirosa. Pode passar o dedo no sovaco? Passe. Pode. Eita, que cheiro gostoso. E aí vieram de montão. Todo mundo queria vir para a América. Atrás do ouro e atrás das índias. Né? Isso está na história, gente. Isso é história. É a história que muitas vezes na escola não conta. Então, as pessoas pagavam, vendiam suas casas, deixavam as mulheres deles lá. Eu vou para o Brasil, que eu tenho que colonizar o Brasil. Os padrinhos, eu quero evangelizar essas índias. Elas são pecadoras. E elas não sabem nem o que é pecado, sabem não, mas vou ensinar, tá? Então vieram, meu amigo, de tropa, de macho. Né? Os únicos homens que vieram com mulher foram os holandeses. Os holandeses vinham com mulher, esposa e tudo. Mas francês, português, muito difícil. Só quando vinha dominar uma área e trazia a família, né? Mas vinha de montão de homem, era tudo lobo, o cara olhava para dentro do navio, estava tudo... E as índias brasileiras adoravam, porque elas são muito receptivas, elas são muito dadas. Naquela época, né, Tupiniquim, né, só os índios goitacazes e outros índios era faca na caveira. Os índios do litoral eram muito receptivos, os índios do interior muito brabos. Os índios do interior eram muito brabos mesmo. Mas os índios do litoral já estavam acostumados já, tá entendendo? E eles queriam DNA, né? Então eles faziam de propósito mesmo. Pode dormir com português aí para ver se tem um português novo. Dorme com espanhol, dorme com francês. E aí o cara se sentia no céu, né? Não tinha doença venérea, nem nada. Principalmente índias do Brasil.
né? Porque na América Central tinha a doença da ailhama, que é aí onde os portugueses e franceses e espanhol entraram pelo cano. Porque os índios da América Central, eles costumavam usar as ilhamas. E as ilhamas têm uma bactéria. As índias de lá já eram acostumadas e os índios machos também eram acostumados. Eles transavam com as lhamas. E aí, quando bateu no português, meu amigo, levou para a Europa. E houve também a devolução, como se fosse uma praga que a Europa jogou, que a América jogou na Europa. A Europa se ferrou todinha, né? Então, a pré-história brasileira está mais ou menos ditas aí. Se você tiver alguma pergunta, responda agora. Mas podemos comentar mais sobre isso, sobre os índios goitacazes, sobre os índios da América do Sul, Central, América do Norte, sobre o domínio viking, sobre a presença fenícias aqui, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro, os fenícios, e a presença que muita gente não fala, mas Machado de Assis fala, com informações privilegiadas, que o Brasil não foi descoberto nem pelo fenício, nem pelo norueguês, né? Ele foi descoberto pela China. A China teve muitas vezes aqui, mas ela não quis dominar aqui. Ela não quis dominar a área. Ela apenas intercambiou, entendeu? Porque na época que a China esteve aqui, a China não era unificada. Na época que a China esteve aqui, a China existia por clãs. Os clãs que vieram aqui no Brasil, depois eles foram anexados ao clã de Qin, Imperador Qin, ou eles foram exterminados, que foi o grande domínio chinês que surgiu depois de Gengis Khan, que era, né, nação vizinha. Então, quando Qin derrotou Gengis Khan, que era da nação vizinha, então quem não tiver comigo morre. Então, ou se filiaram a ele, e o conhecimento foi proibido. Conhecimento foi proibido, conhecimento de medicina foi proibida, e o conhecimento de lugares também. E eles se fecharam. A China ficou fechada durante centenas de anos. Só eles ali, né? Porque eles achavam que o resto era uma bagunça danada e eles eram mais corretos. Eles tinham mais ciência, né? Até o ponto da medicina, que praticasse a medicina, a não ser com a permissão do rei, do clã, ele era exterminado. A medicina era praticada só com a família do rei. E muita dessas medicinas foi aprendida aqui no Brasil, na América Central e na América Europeia. A Amazônia e essa mata que temos aqui, ela tem uma riqueza os negócios que faz remédio, essas coisas, uau! As maiores plantas anti-inflamatórias do mundo estão na Amazônia. Perdão, matéria, quis dizer o quê? Pastor, na altura que estudava, se existisse um canal de aprendizado, teria sido uma farra na matéria de história. A história ela foi contada e polida e feita pelos colonizadores, né? Mas existe uma pré-história. Profetiza coisas boas, gerando uma onda energética abençoada. Amém. É ótima essa oração de 70 palavras. Amém. Tem mais alguma pergunta nessa área? Então dá uma olhadinha. A pré-história do Brasil tem muito a ver com fenícios. Anota aí. Chineses, primeiro lugar chineses. Fenícios e vikings, né, que eram nações que cruzavam, né, o oceano. E existem cavernas enormes. Uma delas é o aquífero Guarani. Já ouviu falar no aquífero Guarani? Ó? Vamos ver aqui. Ó. Genilson está ouvindo nós. Deixa eu ver aqui. Aquífero Guarani. Deixa eu ver aqui. Aquífero Guarani. Guararanini. Deixa eu ver aqui. Tem um Guarani. Aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do mundo. Que, rapaz? Do mundo. Virgem Maria. O aquífero Guarani. Uau! Tem o aquífero Guarani e tem o outro aquífero que é aqui no Nordeste. O aquífero Guarani são quilômetros de água subterrâneas. Cavernas.
Ô cavernas. Iaiá. Cavernas. Ô cavernas. Uau, véi. É um mundo susub. Susub. Que vai lá do Uruguai. Passando até Mato Grosso. Mas tem o aquífero Tupi. Né? Cavernas subterrâneas no Brasil. Tupi. Eu já andei dentro delas em sonho. Tupi. Né? Oxê. Tem uma caverna enorme debaixo do Piauí. Virgem Maria. O Piauí, que é tão seco, ele tem cavernas enormes, cheias de água embaixo. Quando eu falo enorme, não é 5 metros, 2 metros, 3 metros, não, gente. Eu estou falando questão de 50, 100 quilômetros. Está entendendo? Será que a gente dá valor nisso? A gente não dá valor a merda nenhuma, a gente não está nem aí, né? O estado do Piauí tem cavernas enormes. Tem lá um lugar no Piauí que eu passei, que a Petrobras fez um poço, e lá dia e noite jorrando água fora, né? Águas subterrâneas, água, sussu, bebi, teté, ranran, nené, as, do Babrá Brasil. Existem cavernas enormes. A gente não descobriu cavernas ainda. A gente nem pesquisou sobre isso. Debaixo do Piauí, uma das maiores cavernas do mundo, com bilhões de água doce. As Américas foram colonizadas por vikings, fenícios e chineses. E Salomão no Brasil, sim. Existem raízes de Jerusalém que vêm até o Brasil. Que Jerusalém é uma grande árvore de silício. Ela foi cortada. Tá? Tá vendo? Debaixo do Piauí tem cavernas enormes de água doce. O povo morrendo em cima da... Tá vendo? Isso é tamanho. Isso é 3 vezes maior do que a Paraíba, 3 vezes maior do que o Rio Grande do Norte. É quase a metade ou o tamanho da Bahia inteira debaixo do chão. Né? Talvez a gente não tenha vida para alcançar, né, a exploração dessas áreas. Porém, os nossos netos e bisnetos, né, se o Brasil pertencer a nós ainda, poderá, né, pesquisar. Né? São cavernas enormes. Agora, na Amazônia, a Amazônia inteira é oca. Tá? Quem está falando é José de Assis, tá bom? É oca. E essas cavernas começam lá na América Central. São enormes. E tem lugares lá que são água doce e água salgada, não se mistura, debaixo da terra. E tem correnteza. Tá? Os índios canibais são descendentes de Nefilins. Antigamente não só existiam índios canibais, não, tá? A França também comeu seu rei. O canibalismo não só existe no meio de índio, não. Agora, foram criadas histórias para que o rei mandasse destruir os índios de canibalismo, tá? Mas canibalismo existe na França, Portugal, em vários lugares. Tem história até que a turma comeu o rei. Estava com tanta raiva do rei que assaram e comeram. A fonte da juventude se encontra no paraíso, né? Mas existe sais minerais e águas, né? Você encontra isso no Jalapão. Quem for um dia no Jalapão, vai lá em Léo do Jalapão. Léo é o mais conhecido ali do Jalapão. Um grande abraço para Léo, para a esposa dele. Lá no Jalapão tem uma coisa chamada fervedouro. São centenas de fervedouro. Água que vem do subsolo. Ela não vem quente, vem geladinha, mostrando que não tem vulcão lá embaixo. E você pode abrir o bocão e beber. É a melhor água do Brasil. Zil. Se encontra no Jalapão e se encontra num lugar chamado que tem a Cachoeira da Escorrega Macaco e da Roncadeira. Como é o nome da cidade? Quem que me lembra? Lá no Tocantins tem um lugar que tem uma cachoeira chamada Escorrega Macaco
e a outra cachoeira chamada Roncadeira. Ela é em Quatecetuba, como é o nome, meu Deus? É cidade de... Quem é que me lembra? Veja aí no Google. A cachoeira Roncadeira, AKK, Xoxô, Ira, Roncadeira, Roncadd, Irará, fica em qual cidade? Em qual cidade? A melhor água mineral do Brasil se encontra no Jalapão. E nessa cidade aqui, ó. A Cachoeira da Roncadeira fica em qual cidade? A formosa dupla de Cachoeira, Roncadeira, Escorrega Macaco, estão no município de Taquarussu, Tocantins. Desta forma, a distância é 38 km de Palmas. É pertinho de Palmas. No Tocantins, na BR-230, 030. Eu estive lá. A melhor água mineral do Brasil se encontra no Jalapão. É uma água muito especial, águas subterrâneas. Ela ferve, você fica com medo de cair dentro do buraco e ir embora, mas você não desce. É água saindo, você não desce. E a areia que sai dessa água é uma areia azulzinha. O Jalapão fica na Chapada Diamantina, pastor? Não. O Jalapão fica no Tocantins. A Chapada Diamantina fica na Bahia. Né? No Mato Grosso tem água também que borbulha do chão. E em Taquarussu tem água mineral. O cara vai fazer uma estrada, estoura lá uma via de água mineral, tem que canalizar para o esgoto. Água mimi. Mineral da boa. Você não precisa botar nada, porque as águas minerais, na maioria dos casos das águas minerais, eles botam decantação, tatantão, betepam, latipapimpapimpão. Você não sabia, não? Que a água mineral eles fazem todo esse tratamento? A melhor água mineral é aquela que você tira do chão e bota dentro da garrafa. Porque não tem química. Mas no Brasil, a água mineral, né, eu tive um negócio de água mineral e eu mudei minha ideia de água mineral. Né? Porque muitas empresas de água mineral fazem a mesma coisa que você faz numa piscina. Decantação, emulação, baixa da eguação. Então, não se torna tão pura assim, não. A água mineral melhor que eu tenho aqui na minha terra é de um lugar chamado Lagoa Seca. É você pegar do chão e beber. Só. Mineral. Sabe o que é mimi? O tratamento da água mata a água. Desse jeito, Cristina. Aí eles botam decantação, botam hormônio, botam zinco, botam a baixa da égua, botam não sei o que lá. Então a água mineral só de nome. E tem a questão do pH, né? Mas lá a água mineral aqui da Paraíba, a melhor água mineral da Paraíba é um lugar chamado Lagoa Seca. É um poço pertencente à Preprê. Ao quê, rapaz? Prefeitura. Eu ia pegar água, só que eu demorava muito para pegar água, aí não tinha tempo. Mas é a água do jeito que vem do Xanxã. Da onde, rapaz? Do Xanxã. Do chão. A água do jeito que vem do chão, é só você pegar e beber. Esta é a melhor água do mundo. Que é água que não tem tanto treco. Você está entendendo? O tratamento da água, eu não sei para que eles fazerem isso, né? Mas parece que é uma exigência do governo que tem que botar alumínio, da baixa da égua, tem que botar decantação. Aquela decantação, quando cai dentro dos canos, criam bolas de cristais, para TP, para lapá. Mas isso é uma exigência do mercado mundial da baixa da égua, do negócio do mundial. Pronto. Qual é a melhor água do mundo? É aquela que você bebe do poço, sem cloro, sem nada, né? Eu acho. Agora é uma pipi. Sabe o que é uma pipi? É uma opinião minha. Agora, Taquarussu tem água mineral maravilhosa. O Jalapão, ela tem água maravilhosa, né? E alguns lugares, como Águas Lindas de Lindóia, esses lugares, né? O Brasil é maravilhoso. A riqueza do mundo será a água, né? Por isso que tem algumas empresas de refrigerantes que já não estão vendendo mais refrigerantes, estão vendendo água. E até mais barato, né? É só pegar, botar na garrafa e ganha. Não tem açúcar, não tem não sei o que lá, não tem nada, né? Então, fica aí esse comentário sobre a pré-história do Brasil.
Tá bom? Qualquer coisa a acrescentar, a conversar comigo, eu estou aqui para conversar. Né? As informações são privilegiadas, vieram de Martes. Tem algumas coisas que coloca na água que, né, mexe com o pH do sangue e também fecha o terceiro olho. Então, basta você tomar banho com água clorada e eu tomar banho no Jalapão. Você toma banho lá no Jalapão, quando você passa a mão no cabelo, meu amigo, lisinho, lisinho, lisinho. Parece que você usou shampoo. Por quê? O pH da água é tão ótimo e não tem nada de quiqui. Nada de quiqui. Uma água onde uma rã não pode viver, como é que você quer sobreviver nela? O maior sinal é uma rãzinha. Aquela água do barreiro, ela é boa porque a rãzinha está lá. Agora, quando a rãzinha não consegue mais viver na água, o peixe morre. Como é que você quer ter saúde bebendo uma água dessa? Né? Então, a pré-história do Brasil é muito longa. O Brasil é um dos territórios mais antigos do mundo. Tá? E eu defendo que a Europa é filho da América. Depois a Europa veio em cima da América. E a Europa deve muito à América. Muito, muito. Quem estuda história sabe sobre a Renascença. A Renascença francesa não foi muito boa para nós não, tá? Cristãos não. Os franceses mataram muito padres, tal, né? As revoluções de ideologias dele eram muito contra a religião. Mas a Renascença em si, na Europa inteira, ela foi bambam. Sabe o que é bambam? Bambam. Bancada com ouro das Américas. Veja aí qual é a data da Renascença e veja o ouro que saiu daqui da América, que era toda semana 2, 3 caminhões, navios de ouro. Né? Então eles ficaram ricos e não tinham nada o que fazer, ia pintar um quadro, e muitos índios saíram daqui e foram para a América. E segundo algumas informações, esses índios pintavam, tocavam, aí misturou o sangue, misturou a alma, né? Então, nós também beneficiamos muito a América, né? É verdade, pastor, eu pesquisei, o Senhor fala, muitos livros que falam isso tudo que o Senhor fala. Já vem pura da fonte. Então, e essa questão também, que essa parte sexual foi muito importante, talvez mais do que a religião, porque os caras aqui eram doidos para vir para a América, para conhecer as Índias. Quem gostou do estudo, diga amém, dê seu like e se inscreva no nosso canal. Todos os dias às 3 horas da tarde estou aqui, para a gente conversar. Eu estou conversando ao vivo, sem nada na minha frente. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se tiver alguma afirmação, faça que eu leio. E informações, fontes história, né? Fontes Bíblia e fontes o universo, né? Marte, que eu tenho uns amigos em Marte que me contam as coisas. Tem Chiquinho, que o Chiquinho teve nessa época todinha aí, né? Chiquinho já foi padre, já foi um bocado de coisa. Eu amei o estudo, pastor, muitos mistérios. Cristina, quem gostou do estudo? Agora, para terminar mesmo, para a gente ir almoçar, eu quero perguntar a você, o que você aprendeu? 3 pontos. Qual é o ponto que você aprendeu? À tarde iremos falar sobre sonhos, tá? Sobre espiritualidade, né? Ontem de meia-noite eu falei sobre a lei do universo, que é o movimento, né? O movimento é sexy. A lei do movimento, pode olhar aí no nosso canal. Estudo maravilhoso, pastor. Nilza Alves. E o que você aprendeu? Hein, Nilza? Me diga 3 coisas que você aprendeu. Quem é que vai me dizer aí? 3 coisas que você aprendeu. Nós estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, como é que está aqui. Tem alguma afirmação? O som está ótimo, não é? Alô? Alô? Fontes, história, né? Fontes. Estudo maravilhoso, pastor. É isso que dá uma viagem astral. Uma viagem astral, para você ver o cão, falar com o diabo, ver o inferno, um canto evangélico, não soma muita coisa. Mas uma viagem astral para o passado
te soma essas coisas. Essas o quê? Informações. E essas informações farão você pensar diferente. Você vai olhar para as coisas de uma forma diferente. Porque o que houve no passado voltará a acontecer no futuro. Poder das palavras, mas tudo. Olha, gostou? O poder tem fazer sucesso no Brasil. O poder tem fazer sucesso no Brasil. Várias coisitas eu aprendi, Veranice, Rogério, pastor. O Brasil é um lugar de sucesso. Que hora será o próximo estudo? Às 3 horas, viu, Leide? Leide. Foi uma benção sobre o tom, pastor. Você gostou do tom? Foi, menina? Menina! Você gostou do tom? Ei! Seu nome é Ei? Veralice, várias coisitas. Não, eu queria saber assim. Eu aprendi isso, aquilo e aquilo outro. Vai. E volta o vídeo. Volta o vídeo, tá? Hoje foi uma manhã de mistério. Mistérios. Hoje penso diferente graças à viagem astral. Eu ensino você a fazer viagem astral, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Porque quando a pessoa pergunta, me dá legalidade. Se o anjo me libera, eu digo. O povo brasileiro está hipnotizado? Só pensa ao contrário? Eu acredito que sim. Os pontas de raça, né? Energizar as plantas. Olha, energizar. Carol Trindade. Obrigado, Carol. Ela diz, eu aprendi a energizar as palavras, louvar com poder nas palavras, pré-história do Brasil. Valeu, mulher, disse tudo. O cloro energeticamente faz mal? Faz. O cloro é a pior coisa que tem. Se a gente pudesse usar outra coisa a não ser cloro na piscina. Estuda, menino, estuda história, menino. Veranice, aprendi que Cristina, aprendi que muitas vezes ser hospitaleiro dá margem para o inimigo lascar. O melhor é não dar asas para a cobra, fugir dos presentes do inimigo e olhar o que aconteceu. Ótimo, muito obrigado pela análise. Valeu, é isso aí mesmo. Nosso Brasil é uma bênção. Michele e Michelinha de Jesus. Michele! Ô, Michele! Michele! O Senhor tem que fazer sucesso no Brasil. Amém. Glória a Deus. Eu digo amém, amém, amém. O Brasil é rico. Sim, e muito rico. Mas muito mesmo. Nós temos coisas que nações não têm. Tanto de minerais como de espiritualidade também. Por isso, pastor, é que o Senhor toma água ozonizada. Eu gosto de água ozonizada, tá? Essa daqui não tá não, mas eu gosto de água ozonizada. Eu vou ozonizar o botijão agora inteiro. Mesmo, às vezes a gente está com uma coisa em casa, né? Às vezes ficar ozonizando, porque eu gosto de tomar com ozônio, sentir o cheiro do ozônio, né? Mas é bom ozonizar direto no botijãozinho. Aprendi que Nilza Alves, agora Veralice, Virlene, aprendi que existem muitos mistérios por desvendar e que nada sabemos se não souber ouvir. Somos muito pequenos diante de Deus e que tudo construiu e que não foi bem dividido. Temos muito ainda que lutar. Obrigado, viu, pelo comentário. Pastor, o meu filho teve um susto de madrugada, o que faço? Molha a nuca nele, dá um copo d'água e molha a nuca nele com um paninho molhado de água. Tá? Só não deve usar o pano molhado na hora, porque está quente, né? Mas você dá um copo d'água. Quando o filho tiver susto e acordar assustado, você calma, passa a mão na cabeça dele, bota os pés descalços. Calma. Toma um copo d'água. Aí você dá um copo d'água natural. Aí depois que o corpo dele esfriar, você molha uma toalhinha e bota na nuca dele. Acabou a história. Tá? Agora, lembre-se da forma certa. Você não pode pegar uma toalha de água gelada e botar. É perigoso. Acordá-lo, passar a mão na cabeça dele, principalmente na nuca, né? Depois você molha uma toalhinha. Quando o corpo estiver frio, bota na nucazinha dele. E ele bebendo água antes. Tá? Lady Gardenia diz, sobre as cavernas eu tinha conhecimento, amo geografia. Olha que maravilha. Pastor, o senhor pode me dar um conselho no WhatsApp sobre o casamento? Posso, você tem meu WhatsApp? Tem?
Aprendi que temos que evitar uma mata para não sermos abduzidos. Daniela, é o extraterrestre brasileiro, bicho cabeludo. Daniela diz, aprendi que temos que evitar as moitas e as matas para não sermos abduzidos de repente. Mas se você tiver com um velhinho de 100 anos, você não será abduzida, tá? Às vezes acorda assustada também, pastor. De madrugada é um espírito nos perturbando. Então vamos expulsar esse espírito, tá? E vamos mudar o lado magnético da cama. Veja aí, como otimizar seu quarto. Joilson de Assis. Como otimizar o seu quarto. Joilson de Assis. Graças a Deus. Graças a Deus. E à tarde tem mais em nome de Jesus, tá?